prazer é todo meu de retornar aqui a essa casa. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11 e no versículo 20. Vou contar de 1 a 3 e você vai ler em alto e bom som esse versículo. 1, 2, 3. Agora deixa eu ler aqui na minha Bíblia. Na minha Bíblia está escrito, ouvindo Marta que Jesus vinha. Na sua está escrito assim? O verbo está no gerúndio aí? Ouvindo, tá? Amém? Então tá. Meus irmãos, todo o capítulo, aliás, parte do capítulo 11 do Evangelho de João, até a altura do versículo 43, em alguns casos até o versículo 45, trata exclusivamente da doença, da morte e da ressurreição de Lázaro, milagre operado por Jesus. Todo esse compêndio de versículos se prende exclusivamente a tratar desse assunto, e não há como fugirmos disso. Eu tenho muito cuidado de usar um versículo isolado, e para isso a gente ora e estuda um pouco. E eu vou pegar esta noite o versículo 20 e vou utilizar aqui esses personagens que vocês leram para poder montar o arcabouço da minha mensagem. Eu não vou falar nada acerca de Lázaro e nem tampouco da sua ressurreição, nada. Eu vou pegar o versículo 20 para poder parafrasear com aquilo que eu vou pregar esta noite. Então, para você que é um bom estudioso da palavra, depois da mensagem não vai dizer que eu preguei aquilo que o texto não está falando, tá? Eu já estou dizendo que o que eu vou falar não tem nada a ver com Lázaro, com o milagre em Betânia. É só para poder parafrasear com aquilo que eu vou pregar. O versículo 20 diz assim: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Quando eu leio esse versículo, fica muito visível aqui duas mulheres e duas atitudes distintas. Observe que o número 2, ele é apresentado com uma certa ênfase aqui. Duas mulheres e duas atitudes distintas. Há um jogo de simbologias na Bíblia em volta do número 2. Por pelo menos 482 vezes, o número 2 ele é apresentado na Bíblia. Ora mostrando contraste e ora mostrando concordância. Por exemplo, Mateus capítulo 18, versículo 19, diz que se duas pessoas concordarem na terra acerca de qualquer coisa, será concordado no céu. Mateus capítulo 18, versículo 20, diz que se pelo menos duas pessoas se reunirem em nome do Senhor, Jesus fará questão de estar presente. Mateus capítulo 18, versículo 16, e Deuteronômio capítulo 19, versículo 15, diz que um fato só poderá ser confirmado com o depoimento de no mínimo duas pessoas. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 19, o apóstolo Paulo diz que uma denúncia contra um presbítero da igreja só será aceita com o depoimento de no mínimo duas testemunhas. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, diz que é melhor serem dois do que um. Eclesiastes capítulo 4, versículo 11, diz que se dois dormirem juntos, ambos se aquecerão. Marcos capítulo 6, versículo 7,
Jesus reúne seus 12 discípulos, montando uma primeira comitiva de evangelização, e os despede de 2 em 2. Lucas capítulo 10, versículo 1, Jesus reúne 70 discípulos numa segunda comitiva de evangelização e os despede de 2 em 2. Mateus capítulo 7, versículo 13, Jesus fala de 2 portas, uma larga e outra estreita. Mateus capítulo 7, versículo 14, Jesus fala de 2 caminhos, um espaçoso e um apertado. Mateus capítulo 7, versículo 17, Jesus fala de 2 árvores, uma que produz um bom fruto e outra que produz um mau fruto. Mateus capítulo 7, versículos 24, 25, 26 e 27, Jesus fala de 2 construtores que construíram 2 casas sobre 2 tipos de alicerces. Um construiu sobre a rocha e outro sobre a areia. Apocalipse capítulo 11, versículo 3, versículo 4 e o versículo 11 fala de 2 testemunhas escatológicas, que são 2 oliveiras, que são 2 candeeiros e que são 2 profetas. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1, fala de uma dupla de apóstolos, Pedro e João. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25, fala de uma outra dupla de apóstolo, Barnabé e Saulo. O número 2 ainda é apresentado na Bíblia da seguinte forma: fala da luz e fala das trevas. Fala do dia e fala da noite. Fala da bênção e fala da maldição. Fala do rico e fala do pobre. Fala do crente e fala do incrédulo. Fala de Cristo e fala do maligno. Fala da verdade e fala da mentira. Eclesiastes capítulo 3 diz que Deus determinou um tempo para todo propósito aqui em cima dessa terra. E o interessante é que esse propósito e esse tempo está estabelecidos em 2 extremidades. A Bíblia diz que há tempo de nascer, mas há tempo de morrer. A Bíblia diz que há tempo de chorar, mas há tempo de sorrir. A Bíblia diz que há tempo de plantar e há tempo de colher. A Bíblia também diz, irmãos, que Jesus se deixa valer da simbologia do número 2. E até a Bíblia apresenta o número 2, porque a sua Bíblia é dividida em 2 partes: Antigo Testamento e Novo Testamento. E Jesus se deixa valer da simbologia do número 2 como pastor. Primeiro, a história é dividida em função de Jesus. É tanto que se você pegar qualquer livro de história, você vai ver antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus, ele é a segunda pessoa da Trindade. Jesus foi o único homem que esteve na terra e que tinha simultaneamente 2 naturezas, uma divina e uma humana. Ao mesmo tempo, Jesus era 100% homem e ao mesmo tempo ele era 100% Deus. Como homem, Jesus nasceu de uma virgem, mas como Deus, ele não precisou nascer porque ele é desde a eternidade. Como homem, Jesus teve mãe, mas como Deus, Jesus não tem mãe. Como homem, Jesus teve fome, mas como Deus, Jesus é o pão da vida que desceu do céu. Como homem, Jesus teve sede, mas como Deus, Jesus é a água da vida. Como homem, Jesus se cansou, mas como Deus, ele é o nosso descanso eterno. Como homem, Jesus dormia na proa do barco, mas como Deus, Jesus é o guarda de Israel que não dorme.
Como homem, Jesus se tornou súdito de Roma. Mas como Deus, Jesus é o Rei dos Reis. Como homem, Jesus se tornou servo dos servos. Mas como Deus, Jesus é o Senhor dos senhores. Como homem, Jesus tomou do fruto da videira. Mas como Deus, Jesus é a videira verdadeira. Como homem, Jesus morreu crucificado. Mas como Deus, Ele é a ressurreição e a vida. Como homem, Jesus foi açoitado com varas. Mas como Deus, Jesus regerá as nações com vara de ferro. Como homem, Jesus teve as suas vestes rasgadas. Mas como Deus, Jesus está vestido com vestes reais, resplandecentes, angelicais e talares. Como homem, Jesus foi tentado pelo diabo. Mas como Deus, Jesus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Como homem, Jesus foi julgado e condenado pelos homens. Mas como Deus, Jesus julgará e condenará todos os homens que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Como homem, Jesus entrou em Jerusalém montado no jumento. Mas como Deus, Ele virá montado num cavalo branco. Como homem, Jesus recebeu uma coroa de espinhos. Mas como Deus, Ele tem uma coroa com muitos diademas. Como homem, Jesus teve os seus pés cravados lá no Calvário. Mas como Deus, Jesus tem os pés como latão reluzente, que acabara de sair da fornalha, pronto para esmagar a cabeça de seus inimigos. Como homem, Jesus teve as mãos perfuradas lá na cruz. Mas como Deus, as mãos de Jesus não estão furadas, porque o profeta Isaías diz que Ele coloca na concha da própria mão toda a água do planeta. Como homem, Jesus teve o rosto desfigurado lá no Calvário. Mas como Deus, Jesus tem um rosto que brilha mais do que o sol, na sua mais resplandecente força ao meio-dia. Como homem, Jesus chorou. Mas como Deus, Jesus enxugará de nossos olhos toda a lágrima. Como homem, Jesus disse: eu vou para o meu Pai. Mas como Deus, Ele disse: mas um dia eu voltarei para buscá-los, para que onde eu estiver, vós estejais também. Se alguém acredita nesse Jesus, dê uma linda salva de palmas ao seu nome. Na Bíblia, Ele ainda apresenta a nossa condição espiritual. Por exemplo, há jovens separados para Deus, mas também existem aqueles que não são separados. Mateus capítulo 13, Jesus fala do joio, fala do trigo. Mateus capítulo 24, versículo 40 e 41, Jesus disse: estarão dois no campo, um será levado, o outro deixado. Estarão duas moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Mateus capítulo 24, versículos 45 a 51, fala de dois servos, um bom e um mau. Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13, fala de 10 virgens divididas em dois grupos. Um grupo de 5 prudentes e um grupo de 5 loucas. Mateus capítulo 25, versículo 32 diz que chegará um dia em que Jesus dará ordem para que se separem 2 grupos de pessoas: aqueles que representam os bodes e aqueles que representam as ovelhas. Apocalipse capítulo 3, versículo 15, Jesus dá 2 condições onde o crente deve estar e não existe meio termo. Jesus disse: quem dera que tu fosses fria ou que tu fosses quente, só que tu queres ficar em cima do muro,
no meio termo. E não existe meio termo. É tanto que a palavra do crente, ela é sim e não. Não existe meio termo. E Jesus mostrou os dois lugares extremos onde você e eu devemos estar: ou no gelo, ou no calor espiritual. E é aqui, irmãos, onde eu entro com a minha mensagem. Porque quando nós lemos o texto de João capítulo 11, versículo 20, está escrito: ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha. Qual foi a mensagem que Marta ouviu, irmãos? Está muito fraco, eu vou até desconfiar de que lugar você esteja, viu? Marta estava ouvindo o quê? Que Jesus? Qual era a mensagem que ela ouvia? Está vendo, pastora, como a Bíblia é extraordinária? Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, logo se apressou a sair ao seu encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. O que me chama a atenção, irmãos, é a forma verbal em que o verbo foi colocado aqui. Que o verbo, na maioria das Bíblias, está no gerúndio, ouvindo. E o gerúndio quer dizer continuidade. Ou seja, ouviu uma vez, ouviu duas vezes, ouviu três vezes e vai ouvindo. Olha, vai ouvindo, continuidade. E não vai se cansando. Estou ouvindo. Porque a mensagem da vida de Jesus é melodia para os meus ouvidos. E eu não me canso. Eu vou ouvindo, não importa o que aconteça. Vou ouvindo. Você está entendendo o que eu quero parafrasear aqui? Marta, porém, ficou assentada em casa. E eu quero iniciar por Marta. Separados para Deus. Mas também tem o outro lado da moeda, os não separados. Esses dias eu vi uma frase que dizia assim: quando você joga a moeda e ela mostra a cara, não é? Ali pode ser a cara, mas do outro lado está o seu real valor. Não é a cara que vai mostrar o seu valor, é do outro lado o valor que ela possui. E qual é o lado que você está? Porque Marta aqui representa um tipo de igreja que está se extinguindo na terra. Representa um tipo de igreja que está sucumbindo aos caprichos que o mundo está oferecendo. E Maria representa a igreja emergente. Porque parece, irmãos, eu preguei há um tempo atrás na convenção das Assembleias de Deus aqui de Brasília. E eu falei, irmãos, do tanto de pastor desviado em cima do púlpito. Porque o foco da mensagem degringolou. Era uma convenção para 3.000 pastores, irmãos. Quando você estiver preparando uma mensagem, irmãos, e se no seu sermão não houver espaço para a cruz de Cristo, jogue o sermão fora e suba ao altar somente com a cruz. A Bíblia ela é cristocêntrica. Filipenses capítulo 3, Paulo nos recomenda a tomarmos cuidado, eu acho que é Filipenses 3, a tomarmos cuidado com algumas coisas, e dentre elas ele diz: se acautelem dos cães. E eu pensava, irmãos, que os cães aqui eram feiticeiros, macumbeiros, e não era. Quando eu fui estudar acerca dos cães, era um grupo de pessoas que ostentavam a alcunha de itinerantes e que saíam pregando
andando por aí, e as suas mensagens eram pautadas em práticas judaizantes, e Cristo ficava fora do seu sermão. E Paulo disse: se acautelem, se afastem desse tipo de gente. Hoje, irmão, nós queremos uma mensagem que parece que massageia o nosso ego. Infelizmente, irmãos, existem falsos profetas em cima de nossos púlpitos. Primeira Timóteo, se não for a memória, acho que é capítulo 3, vai o capítulo 4, do versículo 1 ao 5, ele diz: porque nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque surgirá entre vós homens amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, gananciosos, irreconciliáveis, caluniadores, sem afeto natural, sem amor para com os bons, desobedientes a pais e mães, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia da piedade. Paulo diz: destes afasta-te. E parece, irmãos, que nós estamos dando mais ênfase a esse tipo de gente, porque são verdadeiros showmans, são animadores de plateia, pregam o puro panteísmo, e nós achamos que aquilo é de Deus. Mensagens que tiram o foco do céu. Colossenses capítulo 3, Paulo disse: se já ressuscitaste com Cristo, então pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quando Paulo diz: se já ressuscitaste, ele está colocando a igreja à prova. Ele está dizendo: você está me falando que já ressuscitou, é? Pois então me prova que você ressuscitou pensando nas coisas que são do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Nós estamos confundindo, irmãos, o que é de fato comunhão com Deus. Porque para conhecermos a comunhão com Deus, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício. Não é para ficar acomodado, é ouvindo que ele vem, então é para se movimentar. Apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, e não vos conformeis com este mundo, porque só assim vocês irão experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E você acha, irmãos, que nos tempos de Paulo e de Pedro isso já não acontecia? Uma igreja que está desabituada ao arrebatamento, que está desassociada com aquilo que Deus de fato implantou em nosso coração, que é a viva esperança. 1 Pedro capítulo 3, versículo 2 e 3, Pedro disse: escrevo-vos isto, para que vocês se lembrem das palavras dos santos profetas, e que foram confirmadas por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e também pelos santos apóstolos, que nos últimos dias surgiriam escarnecedores e perguntariam: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos pais morreram, as coisas permanecem como estão. Isso aqui já era um vaticínio, irmãos, do que iria acontecer nos dias atuais. Era Pedro, já pelo Espírito de Deus, antevendo que surgiria um tempo em que a igreja não daria mais ouvidos à volta de Jesus. E quando esse dia chegasse, irmãos, a trombeta iria soar e essa igreja iria ficar como Maria, em casa, acomodada. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4 diz: porque chegará um tempo em que não suportarão a sã doutrina,
Mas como que tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores. Irmãos, é doutores. Não é um pregadorzinho ralo que nem o pastor Jean, não. Olha o que Paulo está dizendo. Amontoarão para si doutores, segundo as suas próprias concupiscências, tendo desviado o ouvido da palavra da verdade. Isso é Paulo que diz. Tendo desviado o ouvido da palavra da verdade. Quanto tempo faz que você não ouve mais que Jesus está para voltar? Ou se ouviu, fingiu que não ouviu. Dizem que o pior cego não é aquele que nasceu cego, é aquele que não quer ver. E o pior surdo? É o que não quer ouvir. Porque existem muitas canções que denunciam a volta de Jesus, mas parece que a gente... Tudo está mostrando que estamos nos minutos finais da igreja. E parece que estamos despercebidos. Se você está me entendendo, diga amém. Para eu entrar aqui na vida de Marta, você pode dar uma linda salva de palmas a Jesus. Mas aí vem Marta, irmãos. Os separados. É por Deus ou é para Deus? Para, né? Aí vem Marta, separada para Deus. Marta que é diferenciada. Ouvindo, estou ouvindo, e não me canso. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Paulo disse assim, ó, e não me canso de escrever-vos as mesmas coisas, porque isso é segurança para vós. Ou seja, dá a entender que Paulo estava batendo na mesma tecla. Eu vou enviar a mesma mensagem, eu vou enviar. Ó, é até você ficar convencido, até a convicção repousar sobre os seus ombros. Não me canso, porque eu sei que isso é segurança para você. Era como se Paulo estivesse dizendo, a igreja avivada, a igreja separada para Deus, ela não se cansa. Ouve uma vez... Ouve duas vezes. É que nem a igreja lá do Apocalipse que diz Maranata. Está muito fraco. Maranata! Não me canso. A mensagem pode ser simples, mas é do meu Jesus. A mensagem pode não ter um vocabulário muito bem apropriado. Pode ser até alguém leigo falando. Mas se está tocando no meu coração, dizendo que Jesus vai voltar, por que não cresce? A Bíblia afirma isso. Isso aí é o Espírito de Deus tentando botar mais lenha na fogueira do teu coração, para que a chama esteja acesa, para que na hora que a trombeta soa... Ah, Jesus! Ai, Deus, né, somandagachai. Marta não se cansa. Marta está apreensiva. E ela ouve, ela está ouvindo. Quando ela ouve, não, vou me levantar. Está vindo. É ele. Não vou esperar ele chegar aqui não, vou ao encontro do meu Senhor. Essa atitude, olhe para mim, essa atitude de se levantar e ir ao encontro do Senhor, representa deixar tudo para trás. Porque enquanto o Senhor está vindo, não dá tempo de abraçar as coisas para ir até Jesus, não. Ele está vindo, Ele é muito mais importante do que tudo que eu posso alcançar lá no mundo. Mateus capítulo 6, versículo 25 a 33. Porque andais ansiosos pela vossa vida, quanto que a vez de comer e quanto que a vez de beber? Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, elas não semeiam nem cegam, nem tampouco ajuntam em celeiros, todavia vosso Pai Celestial as alimenta. Será que não tendes vós muito mais valor do que elas?
E qual de vós poderá, com todas as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao transcurso da sua vida? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem e se expandem. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, será que não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, solícitos e preocupados, perguntando: o que comeremos, o que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque estas coisas os gentios procuram. Quem é gentio, irmãos, na expressão teológica da Bíblia? Os homens sem? Oh, irmão, tu está dormindo. Vou repetir. Os gentios, na expressão da Bíblia, são os homens sem Deus, ou seja, os não separados. Mas os separados, Jesus disse: olha, portanto, não andeis ansiosos, solícitos e preocupados, perguntando: o que comeremos, o que beberemos e com que nos vestiremos? Porque estas coisas os gentios procuram, e vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas, olha a conjunção, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você não entendeu? Ele está dizendo para aquele que é separado para Ele, que busca Ele, que pensa nas coisas do céu, onde a primazia, o primeiro lugar, a ênfase está nele. Ele vai suprir, Ele vai abençoar, Ele vai levantar, Ele vai abrir a porta de emprego, para que você não se preocupe e para que o nome dele seja glorificado. Joendas no caçou minha faz. Ah, Jesus, como eu estou te sentindo aqui. O Senhor é lindo. O Senhor é lindo. Eu vou encerrar, irmã, porque esse relógio comigo nunca foi com a minha cara. E agora a careca que tá difícil. A próxima vez vem de bigode, viu, mano? Ficar nós dois aqui no... 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Paulo diz assim: e consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Olha só, pastora Keila. Paulo diz, 1 Tessalonicenses 4, 18. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Consolo, a senhora sabe que a senhora já me consolou muito. Consolo é algo insistente. Vai dar certo. Tem calma. Tudo vai correr bem. Consolo, ou seja, era como se fossem palavras repetitivas ou insistentes. Paulo diz, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Qual era a mensagem que Marta estava ouvindo? Sobre a vinda de Jesus. E quais são as palavras que compõem o consolo que Paulo estava falando? Quais são essas palavras? Paulo é muito claro. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas. Olha o pronome demonstrativo. Com estas palavras. Era algo definido, claro. Com estas palavras. Que palavras eram estas? É só você voltar 6 versículos antes do versículo 18. 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 13 está escrito: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para não vos entristecer como os demais que não têm esperança.
Porque se cremos que Cristo Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Cristo Jesus dormem, Deus os tornará a trazer juntamente com Ele. Digo-vos isto pela palavra de Deus, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque este mesmo Jesus um dia voltará ao som do alarido, sobre a voz de Deus e a trombeta de Deus, e os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados nos ares, ao encontro de Jesus nas nuvens. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O consolo da igreja não é outra palavra senão: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Aleluias! Ele está voltando. Glória a Deus. Eu era novo na fé, irmãos, conscrito ainda na fé. E aí eu ouvi um testemunho de uma senhora que tinha mais de 40 anos de crente. Ela estava no leito de enfermidade. Ela já sentiu que o seu tempo tinha se encerrado e que ela iria partir para a eternidade. Ela chamou o pastor que lhe presidia, para que ele fosse lá orar por ela. E quando ele foi lá, ela desabafou com ele. Olhe para mim. Ela disse: pastor, já fazem mais de 40 anos que eu sirvo a esse Jesus. E o senhor sabe como foi que eu aceitei a Jesus? Com os irmãos no meio da rua, com uma caixa de som, pregando. Não tinha instrumento musical, não tinha nada, era só um irmão gritando feito doido no meio da rua. E eu lembro perfeitamente qual era a mensagem que ele pregava. E o pastor, curioso, perguntou: qual era a mensagem, minha irmã? Ela disse: Jesus está voltando. Aceite Ele agora, porque talvez não dê tempo. Talvez não dê tempo você chegar em casa. E ela correu e aceitou Jesus. E ela disse: pastor, naquele dia eu entreguei minha vida a Jesus. Já fazem mais de 40 anos. E Jesus ainda não voltou. A promessa não se cumpriu, pastor. Mas eu quero dizer uma coisa para o senhor. Eu sei que eu já estou indo embora. Mas em nome de Jesus, não deixe de pregar que Ele vai voltar. Porque mesmo eu indo embora, o meu coraçãozinho fraco diz que o meu Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu que vai voltar e Ele virá nos buscar. E eu encerro, irmãos, minhas palavras. Posso encerrar, irmão? Irmão, não dê corda não. Você não me conhece. Me chama para uma vigília que aí você vai ver. Aí, irmãos, deixa eu encerrar. Marta e Maria. 2 tipos de igreja. Uma igreja separada por Deus, para Deus, e uma que não é separada. Em outras palavras, para fechar agora, irmãos, aqui eu tenho 2 tipos de igreja. Uma que vai subir e uma que vai ficar. Ou seja, eu tenho uma avivada e uma fria. Então diga bem alto: igreja avivada. Agora diga: igreja fria. Você sabe qual é a diferença entre elas? Se você achar que merece Jesus ser glorificado, você vai saltando aí aos poucos. Vai dando cerol aí, vai dando linha na pipa aí. A igreja fria, ela é medrosa. Ela se arrasta. A igreja fria se arrasta. A igreja avivada marcha. A igreja fria é medrosa.
a igreja avivada é valente. A igreja fria é estática. A igreja avivada é atuante. A igreja fria olha para baixo. A igreja avivada olha para cima. A igreja fria pratica as obras da carne. A igreja avivada produz o fruto do Espírito. A igreja fria odeia. A igreja avivada ama. A igreja fria reclama e murmura. A igreja avivada ora e espera no Senhor. A igreja fria canta com os lábios. A igreja avivada canta com a alma. A igreja fria vê o céu pelo lado de fora. A igreja avivada vê o céu pelo lado de dentro. A igreja fria é calada e dormente. A igreja avivada faz barulho espiritual. Vou repetir. A igreja fria é calada e dormente. A igreja avivada faz barulho espiritual. A igreja fria é ociosa. A igreja avivada trabalha. Toma essa aqui agora, ó. A igreja fria tem a mão mirrada. A igreja avivada é contribuinte e tem a mão aberta. A igreja fria é letárgica e apática. A igreja avivada é fervorosa e dinâmica. A igreja fria é cansada e desmotivada. A igreja avivada é sempre renovada. A igreja fria afasta. A igreja avivada atrai. A igreja fria espalha. A igreja avivada ajunta. A igreja fria é conformada. A igreja avivada sempre quer mais de Deus. A igreja fria é legalista, formalista e vazia. A igreja avivada é cheia da glória de Deus. E só para finalizar, se é verdade, você vai dar um pulo nessa cadeira aí. A igreja fria no dia do arrebatamento vai ficar, mas a igreja avivada vai subir. Se coloca de pé em nome de Jesus.